Boa noite a todos. Com alegria, mais uma vez, que fui brindado aqui com a palestra de hoje, né? O estudo do Evangelho. E desejando a todos um bom início de noite, né? E que possamos, no decorrer do estudo, né, sempre despertar os nossos sentimentos para a luz que nos chega a todo momento, ok? Nós vamos nesse estudo ver, né, o anúncio da transformação da humanidade, né? Este anúncio foi um apelo do nosso Senhor Jesus, tá? Então, nós vamos ver que no texto geral temos vários ensinamentos, né? A vantagem quando você vai fazer uma palestra é que você tem que estudar vários assuntos para desenvolver o tema, né? E o importante também é que nós vamos ser esclarecidos que nós somos responsáveis um pelos outros, né? A nossa obrigação, né, o nosso dever como filhos de Deus é justamente essa. Nós temos que nos doarmos aos nossos semelhantes, porque todos nós estamos fadados, né? Como diz o nosso querido tio Mário, nós estamos condenados a sermos felizes. Então, temos que lutar por isso, ok? Então, eu vou fazer aqui uma leitura do nosso livro, Receitas para a Alma, que eu li ontem ou antes de ontem, e achei muito interessante para fazer a abertura do nosso estudo de hoje. São rumos superiores. Está em Mateus capítulo 7, versículo 13. E diz assim: rumos superiores. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Espaçoso, né? Vou repetir aqui, perdão aí. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus. Você encontrará muitos apelos do mundo para as soluções fáceis. Se já se vê convocado ao serviço divino de sua redenção espiritual, vigie os impulsos inferiores que acalenta em direção aos rumos ilusórios da acomodação e do conforto. Eles podem perturbar-lhe a marcha do crescimento. Não anseie experimentar a prova da prodigabilidade, talvez ainda não se encontre pronto para ela. Serve sem condições e prossegue sem temor, preferindo o caminho estreito, fomentador de conquistas superiores. Está fatigado? Descanse e persiste. Estás em dúvida? Caminhe um pouco, mas trabalhando, e logo as respostas surgirão quais luzes apaziguadoras. Está em desânimo? Busque a luz da oração, fortalecendo-se em Deus. Construa abnegadamente pelos caminhos estreitos, e mesmo que lhe pareça improdutivo ou excessivamente sacrificial, recorde confiantemente que somente por essa escolha dirigir-se-á
para o mais alto, onde encontrará os benefícios da paz tão desejada. Muito bom. Esse texto aqui, essa leitura, essa mensagem, ela fala no nosso estudo em termos gerais, né? E nós vamos ver aqui no decorrer. E aí vamos, neste momento, fazer a nossa prece para que possamos receber também a assistência do plano espiritual. E como sempre, pedindo ao nosso divino Mestre Jesus, né, as luzes de sabedoria, para que possamos, neste momento, compreender o Evangelho de hoje, os ensinamentos do Cristo, né, e aproveitar a oportunidade para sermos um obreiro do Senhor. E pedimos também a Ele que abençoe a todos os lares que estão conosco agora, neste momento, né? Sintonizados, né? Que as bênçãos do Senhor cheguem a cada lar, levando a paz, a tranquilidade, a harmonia no lar, levando também a saúde, uma melhor qualidade de vida e a cura quando merecedores formos. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Que assim seja. Bom, agora nós vamos iniciar, né, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar hoje o capítulo 20, item 5. Deixa eu me ajeitar aqui. Item 5. Os trabalhadores de última hora. Eu vou ler inicialmente um trecho, um pedaço do texto, que não é grande, tá? Eu vou dividir em duas partes para que a gente leia a primeira, comente alguma coisa, leia a segunda e também vamos tecer os comentários. Tá? Então diz o seguinte. Aliás, desculpa, perdão. Tá? Eu queria ler antes de tudo, tá? É uma mensagem também do livro Pão Nosso, tá? No capítulo 29, A Vinha. Esse é o título, tá? E diz assim mesmo: por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o glamouroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na costa da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sediado pelas dificuldades e pelos infortúnios? Trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Os obreiros do Senhor. Então, no item 5, nós vamos ler aqui um trecho para que depois venhamos tecer os comentários. E diz assim no item 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse
e sem outro móvel, né? Outro motivo, senão a caridade. Seus dias de trabalhos serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, né? Dissensões são quando você não concorda, né, com um determinado assunto. Houverem, né, com as dissensões, houverem retardados a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados ao turbilhão. Tá? Esse é o primeiro trecho que eu estou lendo aqui do Evangelho, né? E nós vamos começar a comentar da seguinte forma, né? O recado nos é dado, né, que chegou a hora, o momento do trabalhador da última hora. Né? Então, todos nós temos a obrigatoriedade do trabalho, né? E cita também no texto, né? E é feliz, né? Que tem a felicidade aquele que aproveita a oportunidade para atender à solicitação do Cristo. Né? Então, nos é solicitado nesse trabalho, né, a humildade, como sempre, né? Temos que ter também conhecimento, pelo menos o básico necessário, né? E temos também que vencer, né, as nossas desavenças, para que elas não venham prejudicar o trabalho coletivo. Temos que cuidar que nossas qualidades não sejam dominadas pelas nossas vaidades pessoais, né? Muitas vezes nós temos algum problema, né, num trabalho, até no próprio trabalho profissional, né, que ele desarmoniza o conjunto. Né? Na mesma coisa acontece nas searas de amor, né, como é o caso nosso do Grupo Fraternos Mensageiros. Né? Nós vimos aí no decorrer de anos, né, que estamos trabalhando, estamos presentes na casa, muitos que chegaram, né, se melindraram com alguma coisa, com algum outro colega ou com alguma atividade e abandonam o trabalho, né? Então nós temos que estar muito vigilantes com relação ao nosso propósito do trabalho verdadeiro, né? Lá nos centros espíritas, essa convivência se faz necessária para o aprendizado, né, de todos nós. Né? Ali vai ter as nossas experiências, né, as nossas trocas de experiência, para que possamos aprender a conviver um com o outro. Tá? Então, o trabalho coletivo, né, sempre ele precisa de vários braços. Uma andorinha só não faz verão. Né? Então, o trabalho, que é a convocação do Cristo, é para várias pessoas. E algumas vezes nós nos achamos tão pequenos diante dos nossos erros, que todos nós temos, não somos perfeitos, né? Que acabamos nos afastando do trabalho em grupo, né? Como eu acabei de falar, muitas vezes você se melindra com um colega e você se afasta por vontade própria, por orgulho, por egoísmo, ou por vaidade,
E muitas vezes você fica pensando também se você não está prejudicando, né, o trabalho coletivo. Tá? E aí, vamos dizer ainda que, pelo título que denominou Kardec como os obreiros do Senhor, né, quando ele se refere a vinhas do Senhor. O que é a vinhas do Senhor? É a Terra, é o nosso planeta. E a humanidade? O que a humanidade é? São os trabalhadores, né, que nós já vimos em estudos anteriores, trabalhadores da primeira hora, aquele que chega na segunda hora, na quinta hora, na 12ª hora, certo? Somos nós, a humanidade, que fomos convocados, e todo dia a vinhas do Senhor agrega trabalhadores, né? Graças a Deus, graças ao trabalho coletivo de vários grupos, ok? Na realidade, os espíritos da última hora, ele tem a grande responsabilidade de contribuir com o projeto de levar os ensinamentos da era de regeneração. Olha, o processo de regeneração do nosso planeta Terra, pelo que eu já li, ele iniciou mais ou menos no século 68 antes do Cristo. Tá? E estamos agora já chegando assim na reta final, né? Falta muito ainda, mas estamos chegando na reta final. Tá? E os trabalhadores de última hora, né? Que nós vamos discutir um pouco mais detalhes sobre isso, vamos dizer assim que iniciou, né, quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, em 1864. Tá? Que houve, né, um melhor esclarecimento do próprio Evangelho, e houve a comunicação essa solicitação de Jesus para que sejamos todos nós companheiros nessa jornada. Então, portanto, temos que exemplificar todos os ensinamentos do Cristo, né? E temos que o conhecimento adquirido nós temos que dividir com a sociedade, né? Para que todos tenham a mesma oportunidade, né, de uma trajetória para a luz, ok? E não é pelo fato de nós sermos espíritas, né, que sejamos o trabalhador de última hora. O espírita, né, ele tem, né, a responsabilidade do conhecimento. Aí mexe diretamente com a consciência de cada um, né? E nós somos orientados, né, pelo próprio estudo, os ensinamentos, da busca incansável do aperfeiçoamento. Tá? E nós também temos que nos polirmos, nos vigiarmos de todos os entraves que bloqueiam o trabalho recomendado pelo Cristo. Temos que ter esse cuidado, né, de saber onde é que estão as nossas dificuldades. Aí entra o conhecer de si mesmo, né? Nós temos que reconhecer em nós, né, onde estão as nossas dificuldades, onde estão ainda as nossas mazelas, para que possamos corrigi-las, tá? Para que possamos também levar a luz para os outros companheiros, tá? Então, para que sejamos e exerçamos essa tarefa de trabalhador da última hora, teremos que estar o quê? Sempre em vigília. O próprio Jesus falou, orai e vigiai, ou seja, vigiai e orai, tá? Para que justamente essas fraquezas não superem nossos esforços em busca da obediência dos mandamentos. Olha, tudo tem regra, tudo tem procedimento, tudo tem norma, tudo tem lei. Então, para ser um trabalhador, se faz necessário
muitos requisitos, né? Um sacrifício de cada um, ok? E Jesus falou também, né, que o seu fardo é leve. Como o seu fardo é leve, né? Isto nos dá a entender que a leveza desse fardo encontra-se na consciência da obediência dos seus mandamentos. Então, primeira regra já está aí, né? Seguirmos o nosso caminho obedecendo, respeitando os mandamentos. Vamos seguir aqui, que a nossa consciência, né? Nós temos, na realidade, o conhecimento, né, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas decepções, né? Isso faz com que venhamos a nos conscientizar, né, para enfrentar esses tipos de obstáculos, né? E aí, quando a gente identifica as nossas dificuldades, né, aí está o grande desafio para cumprirmos essa missão, porque nós teremos que vencer isso aí. Tá? Nós temos todos os obstáculos que surgem na nossa vida, no nosso interior, no nosso eu, nós vamos ter que vencer. Essa aí é a grande, né, dica, né, para o cumprimento da missão. Não esquecemos também, não possamos esquecer que o trabalho tem que ser feito sempre com o quê? Como diz, né? Deus é amor, Jesus é amor, né? E o passaporte, né, para chegarmos mais adiante, né, na nossa caminhada, é a caridade, né? Então, esse tipo de trabalho, né, do servidor, ele tem que ser feito com amor e com muita caridade. Ok? Então, agora eu vou ler a segunda parte do Evangelho para que nós possamos também comentar, né, os dizeres, né, os preceitos do nosso Senhor Jesus. E diz assim: clamarão, graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graça? Vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagaste o fraco, em vez de ampará-las. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do seu próprio orgulho, já recebeste a vossa recompensa, tal qual quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Continuando, Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, né, que são aqueles de boa vontade, né, que faz por amor realmente. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Né? Aí encerra o item 5, né? O Espírito da Verdade. Essa mensagem foi dada em Paris em 1862.
E agora nós vamos comentar com relação a essa segunda leitura aí, né? Quando o servo, né, vem rogar graças, né? E o Senhor dirá àqueles que não foram fiel, não usaram da caridade, não usaram da piedade. Claro, é evidente que isso aí tem uma consequência, né? Pois o grande segredo está em fazer o serviço, a obra, com qualidade e não com quantidade, né? Muitas vezes o cara que faz uma tarefa em 10 horas, o outro faz em 5 horas a mesma tarefa ou até melhor, né? Então, o que vai valer aí é a qualidade e não a quantidade, como costumamos observar em algumas entidades, em algumas pessoas, né? Sem condenar ninguém, claro, é evidente, né? Então, esse trabalho, ele necessita que seja realizado também sem o apego às coisas materiais, né? Esse aí também é outro ensinamento, que nós temos que nos preparar sempre se desligando das coisas da vida, porque nós sabemos, como espíritas, que isso tudo é passageiro, tudo é só um empréstimo, né? Nós só vamos levar o que fizemos de bom, né, ao nosso semelhante. E o trabalho também ele requer que a gente também não venha, né, a humilhar nem menosprezar o irmão, né? Essa convivência tem que ser fraterna, né? Muitas vezes a gente tem que relevar alguns desaforos, algumas palavras mal colocadas, né? Para que possamos continuar no trabalho, né? Temos, sim, também que compartilhar tudo que nós conseguirmos juntar com esse trabalho, né? O grupo, né, quando se une, ele vai produzir alguma coisa, tá? Vai produzir conhecimento, vai produzir luz, vai produzir consolo, resignação, esperança, de várias formas, né? E isso aí nós temos que compartilhar com todos, como nós vimos anteriormente. Temos que compartilhar com a sociedade. Nós podemos exemplificar, né, essas diferenças ou indiferença entre as pessoas, né, aqui no plano material atualmente, né, dessas dificuldades que temos de nos relacionar. Mas isso também ocorre, tá? Quando nós estamos quando nós estamos como é que chama, meu Deus? Na erraticidade, né, de outras vidas, nós também temos as mesmas dificuldades, né? Porque lá também existe o trabalho, né? Assim como existe aqui, lá também existe grupos, né, de socorros, grupos de ajuda, grupos de assistência, né, grupos de vibrações pelo planeta, pela humanidade. E muitas vezes, o que ocorre geralmente é que muitos espíritas, ao desencarnarem, encontram do outro lado dificuldades, muitas vezes chegam em situação até deplorável, né? Porque eles não souberam fazer o trabalho perante o Cristo. E nós responderemos por isso também, tá? Então, na realidade, temos que ter todo esse cuidado para nós não nos transformarmos num falso profeta, mesmo conhecendo a doutrina. E também tem uma mensagem do Espírito da Verdade, que ele diz que nós só vamos receber aquilo que damos, né? Então, quando o servo chega a pedir a graça, né,
E o Senhor diz, não, você já recebeu o que você queria, o que você almejava, né? Não tem mais direito a nada, tá? Zerado, tá? Por quê? Muitas vezes, né, nós negamos o socorro. Algum amigo, uma pessoa, um parente, um filho, né, no plano terreno, vem nos solicitar o socorro e nós negamos, né? Negligenciamos, né? Nós negligenciamos o perdão, o afeto, o carinho, a dedicação, né? E isso aí caracteriza o quê? O desamor, né? A tua falta de graça. Então, temos que observar também o nosso comportamento com relação a reconhecer a necessidade do nosso irmão e nós estendermos a mão a eles para que possamos nos ajudar mutuamente, né? Muitas vezes a pessoa precisa apenas de um abraço, de uma palavra. Bom, continuando, né? Que nós temos que, no exemplo prático da doutrina espírita, né, que nos ensina, nos brinda com tantos esclarecimentos, né, que é fazer, mais uma vez, um ensinamento ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito, né? Essa aí é uma verdade que seria tão bom se todos nós compreendêssemos e colocássemos em prática, né, esse ensinamento. Outro também, que é a bandeira cristã, que nos diz que fora da caridade não há salvação, né? Outro ensinamento também importante, né, é o da face, né, que onde Jesus fala que se você recebeu um tapa num lado do rosto, você dê o outro lado. Mas não é o outro lado para apanhar, né? É o lado justamente a face do perdão, da misericórdia, da compreensão. Jesus também ressalta que não devemos esperar pela graça. Olha só, ele pede a graça, né? Lá o servo pede a graça, né? Que é negada porque ele não foi fiel, ele não agiu com caridade, não agiu com bondade, com indulgência, né? E também nós temos que ter em mente, tá, que a graça não tem que vir de cima para baixo. A graça, primeiro, ela vai de baixo para cima. Ou seja, nós não podemos nos afastar da graça. Nós temos que correr atrás dela. Para que quando houver a necessidade de pedirmos a graça, nós temos o crédito, o merecimento. Tá? Ok? Então, também, nós podemos informar que a graça ela não é conquistada em apenas uma encarnação, né? É preciso uma caminhada, tá? Isso faz, por exemplo, vamos ver Jesus, o que Jesus fez, né, no decorrer, né, desde que ele surgiu como Filho de Deus, né? O que Jesus fez de graça, para depois receber a graça e receber o merecimento de outras responsabilidades mais sérias, como o de governar, né, a nossa galáxia, né? O pessoal fala geralmente que é o planeta, mas na realidade Jesus ele é o governador da nossa galáxia, ok? Então, para que possamos conquistar o título de obreiro do Senhor, temos o dever de realizar um trabalho digno, com qualidade, com compreensão, sem interesse, sem a vaidade, né? E a intenção seja, o objetivo seja sempre de fazer o bem ao semelhante, tá?
E nós temos que também não ter vergonha de servir ao próximo, né? Pois algumas pessoas consideram que o verdadeiro cristão, aquele cara que se vê bonzinho, solícito, amigo, né, como um idiota, né? Então, dá como se fosse um sinônimo do bom cristão, o verdadeiro cristão fosse um idiota, né? Então, nós não temos que ter vergonha disso, né? Porque tem pessoas até que têm vergonha de dizer que é espírita, né? É verdade. Então, nós temos que ter a coragem, né, de abraçar a bandeira do Cristo e caminhar com ela para todos os lugares, para todas as situações, tá? Temos que ter a consciência, nesse processo do servidor, né, das nossas melhoras morais, né, para que nós possamos, assim, ajudar o planeta e a humanidade. Se nós não nos conhecermos, nós não melhorarmos, né, procurarmos lutar contra as nossas mazelas, os nossos defeitos, nós não temos condições de ajudar o nosso planeta e nem tampouco de ajudar os nossos irmãos que Deus vai nos colocar no nosso caminho para que nós sejamos um pedaço de luz para eles, tá? Agradeço a todos por escutar aí, ter paciência, e me perdoe muitas vezes a palavra que eu estou com problema na dentição e a língua enrola, tá? Mas muito obrigado a todos e vamos aguardar aí os comentários, né, e as contribuições para que o ensinamento de hoje se torne mais efetivo em nossos corações e em nossas mentes. Eu vou fazer a prece de encerramento, agradecendo a todos os irmãos. Muito obrigado. Mestre Jesus, que sejamos neste momento envolvidos pelo teu ensinamento, pela tua luz, da transformação, que possamos contribuir como servidor, como obreiros do Senhor, com alegria, com responsabilidade, com dignidade, com respeito. E rogamos a Ti, Senhor, que nos fortaleça, a todos nós, trabalhadores das Tuas searas espalhadas pelo nosso planeta, sejamos fortalecidos para fazer um bom trabalho. Muito obrigado, Senhor, pela luz que recebemos no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.